1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 3 e 4. Quantos encontraram? Digam amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vou ler mais uma vez. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus abençoe os irmãos, podem sentar, queridos, glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados, nós vamos falar nessa noite um pouquinho acerca da salvação, conhecendo a salvação pelos salvos, porque a salvação é o bem mais precioso que o ser humano pode conseguir na vida. A Bíblia diz: o que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? E o que daria o homem em resgate da tua alma? Então nós vamos falar um pouquinho acerca dessa salvação. E conforme nós lemos aqui, irmãos, no texto bíblico, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Deus, ele não tem prazer em condenar absolutamente ninguém. Deus, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que pudesse desfrutar dessa comunhão com ele. Mas o homem, pela sua própria desobediência, se afastou de Deus. Permitiu que o pecado o afastasse do seu Criador. Mas, mesmo assim, Deus continua amando o homem caído. E Deus, ele não deseja que nenhuma alma se perca. Por isso que Deus, a Bíblia diz que Deus providenciou a salvação para todos os homens. Deus providenciou a salvação para todos os homens. A Bíblia diz que ele enviou o teu Filho Jesus Cristo para salvar o mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o propósito de Deus é salvar o mundo inteiro. Mas, será que o mundo inteiro será salvo? Não será. Mas isso é culpa de Deus? Não. Como os irmãos acabaram de ouvir aqui na palavra de Deus, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Mas Deus, ele deu um livre-arbítrio ao homem. O que é o livre-arbítrio? Liberdade de escolha. Deus, ele deu a liberdade de escolha. Ele proporcionou a salvação a todos os homens. Mas ele não obriga ninguém a ser salvo. Ele oferece, ele mostra o caminho, ele fez tudo para salvar o homem. Agora, há pessoas que escolhem a perdição. A Bíblia diz que ele coloca diante de nós a vida e a morte. E nós é que precisamos tomar a decisão, escolher. E ele ainda diz mais: escolham a vida para que vivam. Aleluia. Deus ainda suplica para que nós escolhamos a vida. Então, meus amados, o que é a salvação? Eu quero nessa noite falar um pouquinho de salvação, sabe por quê? Porque ultimamente a gente tem falado muito em bênçãos materiais, em carros, em dinheiro, fazenda, em curas espirituais e curas físicas, etc. Mas a Bíblia diz que é melhor você entrar faltando um olho do reino de Deus do que com os dois ir ser lançado no fogo do inferno. É melhor você faltar um braço ou uma perna e entrar no reino de Deus do que com braço e perna com braço e com perna ser lançado no fogo do inferno. Então a salvação é o principal de tudo. Mas o que é a salvação, querido? A salvação é uma milagrosa transformação realizada no ser humano, na pessoa que recebe e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A salvação ela é uma transformação.
ela é uma libertação, aleluia, que somente Jesus pode proporcionar. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, e nenhum outro nome é dado pelo qual nós possamos ser salvos. Há pessoas que pensam que religiosidade salvará, que credos religiosos salvarão, fanatismo religioso salvará. Isso não salvará. Eu estava lendo uma história outro dia, eu achei interessante, uma ilustração, de um rapaz, ele não conhecia o Rio de Janeiro, foi passear lá, e acabou se perdendo e se embrenhou numa favela. E alguns bandidos, quando viram ele ali, percebeu que era estranho, né? E já foram atrás desse rapaz. E ele se embrenhou para o meio de um mato, não conhecia o caminho e saiu correndo, e caiu dentro de um buraco. Lá no meio do mato tinha um buraco profundo. E ele caiu dentro desse buraco. E ficou gritando, socorro lá embaixo, né? E com isso, os assaltantes que estavam atrás dele desistiram. Ele desapareceu, sumiu, caiu dentro do buraco, eles desistiram, foram embora. E esse rapaz ficou 3 dias dentro do buraco, ali gritando, pedindo socorro, e não vinha ninguém. E de repente ele ouviu um barulho de alguma coisa se aproximando ali do buraco onde ele estava. Ele, já fraco, mas ele começa a gritar mais alto ainda. Ele começa a dizer, socorro, me ajuda, me salva. Aí se aproximou, quando ele chega e olha, se aproximou uma pessoa, ele olhou para cima, ele viu o rosto de uma pessoa. E essa pessoa olhou para ele, e ele diz, olha, por favor, me salva, me tira daqui. E aquela pessoa que olhou para ele disse, olha, infelizmente eu não posso te salvar. Ele falou, por quê? Me ajuda. Ele diz, olha, primeiro que eu não tenho uma corda. E segundo, ele se aproximou mais ainda do buraco e o rapaz pôde ver que ele faltava os 2 braços. O seu Salvador não poderia salvá-lo. Da mesma forma, irmãos, existem milhares, milhões de pessoas que estão nessa mesma situação espiritualmente. Estão morrendo espiritualmente, mas o Salvador que vem até eles não podem salvá-los, porque às vezes não tem braços que possa salvá-lo. A Bíblia diz que há pessoas que estão adorando um Deus que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa. Esse Salvador não pode salvar. O único que pode oferecer a salvação plena se chama Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. E é sobre essa salvação que eu quero falar com os irmãos nessa noite. É sobre esse Salvador que deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário, para nos proporcionar essa verdadeira e perfeita salvação. Então eu quero falar rapidamente, irmãos, sobre alguns aspectos da salvação. Conforme os irmãos observaram aqui no texto que eu li, a Bíblia diz que isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. Mas o que é a verdade? Jesus Cristo diz, a minha palavra é a verdade. Então, o que acontece? O crente, irmãos, ele tem que ser salvo. Depois de salvo, ele precisa conhecer a salvação. Ele precisa conhecer o que é ser salvo. Porque, na realidade, quando a gente aceita Jesus, a gente ainda não sabe o que é a salvação. Por isso que a Bíblia diz que primeiro nós temos que ser salvo. E depois adquirirmos o conhecimento da salvação. E a Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o Salvador e Ele é a própria salvação. Então a gente precisa conhecer a salvação. Tem muito crente, irmãos, que não conhece a salvação. Não conhece a doutrina da salvação. Tem pessoas que estão na igreja, que são salvos,
e não sabem que são salvos. E tem pessoas que estão na igreja que não estão salvos e que pensam que são salvos, porque não conhecem a doutrina da salvação. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejamos salvos e que todos conheçamos, que todos entendamos acerca da salvação. Bendito seja o nome de Jesus. A salvação ela é primeiro recebida, como eu disse aqui para os irmãos, e depois ela deve ser conhecida. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre as armaduras de Deus, ele diz: tomai também o capacete da salvação. Para que serve o capacete para um soldado na guerra? Para proteger a mente, proteger a cabeça. Então, quando se fala em capacete de salvação, está falando de conhecimento. A gente precisa, o crente precisa ter conhecimento da salvação para proteger a tua alma, para proteger a sua própria salvação. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Oh, bendito seja o nome de Jesus. E eu quero nessa noite, rapidamente, no tempo que nos foi proposto, falar sobre alguns aspectos da salvação. O primeiro aspecto que eu quero mencionar aqui, irmãos, se chama arrependimento. O que é aspecto? São facetas da salvação. O primeiro aspecto da salvação para que o homem seja salvo é o arrependimento. A Bíblia diz aqui, São Lucas capítulo 5, versículo de número 32. Eu não vim, Jesus dizendo, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A Bíblia diz, arrependei-vos, a mensagem do apóstolo João. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. O arrependimento é o primeiro passo para o homem desfrutar da salvação. Porque, irmãos, o que significa arrependimento? Arrependimento é reconhecimento do seu pecado. É você reconhecer que você é um pecador, que você é um miserável, que você é um nu, desgraçado, que a Bíblia diz. Nós precisamos entender isso. Porque tem pessoas que acham, mas eu não preciso de igreja, porque eu sou muito bonzinho, eu ajudo as pessoas, eu ajudo no lar, eu dou esmola aos pobres, eu não xingo, eu não brigo. Salvação não é isso não, irmãos. A Bíblia diz que a nossa salvação, ela é pela graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, é um favor de Deus, é um presente de Deus para nós. Mas é preciso que nós nos arrependamos. É preciso que haja arrependimento. Que quando a gente compreende que a gente é miserável, que a gente é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando fala de todos, significa que não existe exceções. A única exceção é o próprio Salvador. A Bíblia diz que nele não houve nenhum pecado, nenhuma mancha. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, ao contrário, todos nós pecamos. Então, o primeiro passo para a salvação é o arrependimento. É a gente se arrepender, é a gente saber que sem Jesus nós não somos nada, sem Deus nós não somos nada, não somos absolutamente ninguém, aleluia. Por isso que é necessário que haja esse arrependimento, porque o arrependimento, ele nos leva à presença de Deus. Então, arrependei e convertei. Por isso, lá em São Lucas, capítulo 15, os irmãos já conhecem a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida. O que a Bíblia diz? A alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessita de arrependimento. Olha que coisa. Aleluia. Deus fica muito mais feliz quando um pecador se arrepende do que por 99 justos que já estão salvos. Porque quem já está salvo já é dele. Agora, quando o justo o ímpio está lá no meio da perdição, aí Deus está com o coração cortando, querendo que aquela pessoa volte.
Então, quando há um arrependimento, a pessoa está dando o primeiro passo para a salvação. Aleluia. Os anjos agora entram em festa, os céus entram em festa, porque como foi cantado aqui nessa noite, querido, aqui não é a nossa morada, o céu é a nossa morada. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, o primeiro aspecto da salvação é o arrependimento, porque o arrependimento sincero resulta no perdão divino. Porque não há pecado que Deus não perdoe aquele que se arrepende e confessa o seu pecado. A Bíblia diz que o que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Amém? Segundo aspecto da salvação é a regeneração. A pessoa reconhece que precisa de Deus, reconhece que precisa de ser salvo. Agora, ele levanta a sua mão cansada e recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora acontece o segundo milagre na vida dessa pessoa, que se chama regeneração. O que é regeneração, querido? Significa novo nascimento, significa nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 5:17, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, louvado seja o nome de Jesus, isso faz parte da salvação, a regeneração. Jesus ensinando a Nicodemos, eu acho, ali no capítulo 3 de São João, um dos textos mais profundos da Bíblia. Quando Jesus ensina a Nicodemos acerca desse novo nascimento, acerca dessa regeneração, irmãos, que é algo maravilhoso. Jesus ainda pergunta para Nicodemos, falou: Nicodemos, você sendo mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Quando Jesus disse para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que ele estava querendo dizer com isso? Que a pessoa, quando nasce fisicamente, filho do papai, filho da mamãe, isso é filho da carne. A hora que morrer, vai para a terra vai consumir. Mas aquele que nasce espiritualmente, ele agora é espírito, ele agora é uma pessoa espiritual, ele agora nasce para Deus, a morte não tem domínio sobre ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa é o processo da regeneração, é ser uma nova criatura. Porém, irmãos, a regeneração, ela acontece de dentro para fora. Por isso que Jesus comparou a regeneração com o agir do vento, ensinando ainda Nicodemos. Ele diz: olha, o vento assopra para onde quer, e a gente vê a sua ação, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. A pessoa regenerada, irmãos, você não vai julgá-lo se a pessoa é um novo nascimento, é nascida de novo, pelo seu cabelo, pela sua roupa, pelo seu jeito de andar. Porque a regeneração, ela acontece no nosso interior. Ela acontece no interior. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Porque tem muita gente que parece crente, mas não é. Tem muita gente que parece salvo, mas não é. Tem cara de salvo, mas não é. Tem roupa de salvo, mas não é. Fala que nem salvo, mas não é regenerado. Não é nova criatura. Porque a regeneração, ela vem de dentro para fora. Ela nos transforma, bendito seja o nome do Senhor. Mas existe o segundo aspecto, olha, o terceiro aspecto da salvação, que se chama de conversão. Aí sim, a conversão, irmãos, já é visível. A conversão, ela é visível aos olhos. O que significa conversão? Mudança de direção. Uma pessoa que está indo para uma direção, e de repente ela se converte para outra direção.
A salvação, ela faz isso no ser humano. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Estávamos como ovelhas seguindo para o matadouro. Aleluia. Mas quando ouvimos a voz do Evangelho, levantamos a nossa mão cansada, confessamos a Cristo como Salvador. Aleluia. Saímos de um caminho de morte e entramos no caminho de vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Houve uma conversão, houve uma mudança de caminho, houve uma mudança de direção, aleluia. Quem estava indo para o inferno, agora está indo para o céu, para a glória de Deus. Aleluia. Isso também, irmãos, é visível pelas pessoas que estão em nossa volta. Essa conversão, essa mudança de direção. A conversão, ela é o lado externo da regeneração. A regeneração, ela é a causa, a conversão, ela é o efeito. Por isso que muitas pessoas às vezes não entendem. Falou: olha, o fulano era isso, era assim, usava droga, bebia, roubava. Mas agora está andando de terninho, de gravata, está até pregando, pastor Eli. Está pregando nos pontos de pregação. Está falando que Jesus me ama, está falando que Jesus salva. É porque houve, irmãos, regeneração e houve conversão. Houve mudança de direção, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu lembro quando eu converti a Jesus, em 1994, dezembro, né, ano final de Natal, quase perto do Natal de 1994, eu vim visitar uns amigos ali em Capitinga, uns parentes, e acabei aceitando Jesus como Salvador, né? Aceitei Jesus, e fiquei ali uns 6 meses, antes de voltar na casa da minha mãe em Passos. E quando eu voltei, que eu cheguei lá, os meus amigos, né, que eram os meus amigos anteriores, foram lá na minha casa para me ver. Só que quando eles chegaram, eles falaram: mas você não é o periquito, não, mãe. Porque que antes da gente aceitar Jesus como Salvador, eu tinha apelido de periquito. E os colegas tudo: periquito daqui, vamos, periquito para lá. A gente tocava viola nos botecos, cantava, bebia cachaça à vontade, né? Mas quando eu chegar lá, eu vi eu de tudo social, né? Cabelinho cortadinho e tal. Eu falei: isso aqui não é o periquito, não. Eu falei: não é o periquito, não. Aí agora, um outro irmão que estava com eu falei: aqui não é o periquito, não. Esse aqui agora é o irmão Francisco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que significa isso, irmãos? É regeneração. Houve realmente uma regeneração e houve também uma conversão, uma mudança de direção. E eu glorifico o nome do nosso Deus por isso, porque senão eu já estaria morto há muito tempo, não teria nem osso mais meu, porque muitos daqueles meus amigos que foram lá na minha casa, hoje já não existem mais, que a cachaça levou eles, a droga levou eles, né? Mas para a honra e glória do nome de Jesus, aqui estamos. Então, o quarto aspecto que eu quero estar falando rapidamente para os irmãos da salvação, se chama justificação. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos, nessa noite? Porque a gente precisa entender que ser salvo é algo tremendo, é algo maravilhoso. Não existe nada melhor do que a salvação, não existe nada mais importante do que a salvação, e a gente precisa de saber disso, sabe para quê? Para a gente valorizar, porque tem muitas pessoas brincando com a salvação, e a salvação é algo sério, é algo profundo, é algo maravilhoso. O quarto aspecto da salvação se chama justificação. O que é justificação, querido? É nós sermos justificados diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Veja o que diz a palavra do Senhor. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificado pela fé, agora nós temos paz com Deus. Vocês sabem o que significa ter paz com Deus? Significa que antes
da nossa conversão, antes da regeneração, nós éramos o quê? Inimigos de Deus, porque vivíamos no pecado, vivíamos fazendo tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A pior coisa que tem, irmão, é você afrontar a Deus, é você desafiar a Deus. E tem muitas pessoas aí desafiando a Deus, dizendo que Deus não existe, que Deus não pode, que Deus não faz isso, que Deus não faz aquilo. Deus não precisa provar para ninguém que Ele é Deus, porque Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Mas a justificação, querido, como nós vemos aqui, que sendo justificado pela fé, agora nós temos paz com Deus. Deus agora não é mais nosso inimigo, nós não somos mais inimigo de Deus. Por quê? Porque nós somos justificados. Aleluia. A Bíblia diz que não existe nenhum justo. Presta atenção aqui. Existe uma diferença entre justo e justificado. O que significa? Que não existe nenhum justo. A Bíblia diz que não existe um justo sequer. Não existe ninguém que só faça o bem. Não existe ninguém que nunca faça o mal. Então não tem ninguém justo perante Deus. Mas a Bíblia diz que existem justificados, que pela fé, quando eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu com todos os meus erros, com todos os meus pecados, eu sou justificado diante de Deus, aleluia. Quando Deus olha do céu para mim, Ele já não vê mais os meus erros, Ele não vê mais as minhas falhas, Ele vê somente o sangue do Cordeiro, Ele vê o sangue do Teu Filho sobre mim, que me purifica de todo pecado. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Então é isso, irmãos, é a justificação. Justificação é um termo forense, que significa absolvido. Que você e eu, quando recebemos Cristo como Salvador, todos os nossos pecados são absorvidos, são perdoados, porque a Bíblia diz que Ele, lá na cruz, levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e agora nós somos justificados diante de Deus. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor? Oh, aleluia! Glória a Deus. Vale ou não vale a pena, irmão, servir a Jesus? Ser justificado com todos os seus erros. Por isso que muita gente não entende que a igreja evangélica é a igreja dos ex. É ex-macumbeiro, ex-traficante, ex-prostituta, né? Mas eles não entendem que nós somos justificados diante de Deus. Deus olha para nós e diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque já passaram da morte para a vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Não há condenação para mim e nem para você. Justificação, então, é o quinto aspecto da salvação. E também, irmãos, após a justificação, vem também a adoção. O que é a adoção? Todo mundo sabe o que é adoção. É adotar alguém como filho. Todo mundo é filho de Deus? Hã? Não? Meu Deus. Todo mundo. Muito bem, queridos. Existe um filho de Deus. A Bíblia fala que sobre o filho de Deus por criação, filho de Deus por geração e filho de Deus por adoção, né? Os anjos são filhos de Deus. A Bíblia chama os anjos de filhos de Deus por criação, porque Deus criou todos os anjos e eles são chamados de filhos de Deus. E existem o Filho de Deus por geração. O Filho de Deus por geração é o unigênito Filho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que foi gerado por Ele. E agora existem os filhos de Deus por adoção.
É o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Oh, aleluia! Por Jesus Cristo, o Senhor agora nos adota como filho. Por isso que a Bíblia está escrito lá em São João, capítulo 1, versículo 11, 12, 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Oh, glória a Deus! Quem crê no nome de Jesus, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Recebe agora uma nova cédula de identidade. Agora, aleluia! Você recebe uma nova identidade. Você agora não é filho somente do João, da Maria, do José, do Benedito, da Joana, mas você agora é filho do Criador dos céus e da terra. Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que como filhos, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aleluia! Isso aqui é tão maravilhoso que os irmãos não entendem. O que significa ser co-herdeiro de Cristo? O privilégio de ser co-herdeiro de Cristo. Co-herdeiro significa herdar junto. Os irmãos conhecem lá a história de Ismael e Isaac. Quando Isaac nasceu, o que a Sara falou para Abraão? Manda o filho da escrava embora, porque ele não vai herdar junto com o meu filho. Ismael teve que ir embora. Mas a Bíblia diz, querido, que nós, como filhos de Deus, nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. A mesma herança reservada pelo Pai para o Filho Jesus Cristo, nós também vamos participar dela. Por isso que a Bíblia diz, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho, que nós vamos ter o mesmo corpo glorioso, como o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As riquezas eternas reservadas para o Filho de Deus serão todas compartilhadas com essa igreja maravilhosa. Oh, aleluia! Privilégio da salvação. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ainda temos aqui mais 2 minutinhos sobre o 6º aspecto da salvação, que é a santificação. Agora tem esse detalhe, hein? Porque a Bíblia diz, segui a paz com todos, e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso arrepender, é preciso nascer de novo, é preciso mudar de direção, é preciso ser justificado, é preciso ser adotado como filho, mas é preciso também ser santo. É preciso ser santo. A santificação, querido, tem a ver com o nosso novo dono. Porque para nós sermos salvos, não basta nós aceitarmos Jesus como Salvador. Porque muita gente quer aceitar Jesus como Salvador, sabe por quê? De medo de ir para o inferno. E vai mesmo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que receber Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Senhor vem primeiro. Primeiro você tem que confessar Jesus como seu Senhor. O que significa Senhor? Dono, proprietário. Aleluia. Jesus tem que ser o nosso Senhor. Nós temos que fazer a vontade dele, assim como ele fez a vontade do Pai. Quando ele diz, Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. O cristão também, querido, nós devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Precisamos ter Jesus como nosso Senhor. Então a santificação, ela tem a ver com esse novo dono. Por isso que nós precisamos ser santos. Por isso que a Bíblia diz que buscai a santificação. Sede santo, porque o Senhor vosso Deus, Ele é
santo. Por isso que o crente não pode ficar aí misturando com qualquer coisa. Não pode ficar envolvendo em qualquer coisa, porque agora você é santo. A palavra santo, kadosh, significa separado, significa à parte, significa reservado. Você é reservado para Deus. A mocidade, os irmãos, as irmãs, os obreiros, todos nós somos propriedade divina. Estamos reservados para Deus, para o uso do Senhor. Por isso a Bíblia diz: não contamineis com este mundo. Aleluia, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E para a gente terminar, o sétimo aspecto da salvação é a glorificação. Olha que coisa maravilhosa. A glorificação. O que é a glorificação, querido? É a transformação desse nosso corpo mortal, corruptível, em um corpo imortal e incorruptível, à semelhança do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele vai vir buscar uma igreja gloriosa, um povo todo seu, especial e de boas obras, aleluia. E também que no abrir e piscar de olhos, no tocar da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados e seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares, e ali estaremos sempre com o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Eu quero parar por aqui, mais uma vez, agradecer ao pastor Elias pela confiança e agradecer à igreja pela atenção. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém, irmãos?